de tudo que tu já criou até aqui, tem uma peça preferida? Tem algo que talvez expresse um ponto de inflexão na tua carreira? O ponto de inflexão com o preferido são perguntas distintas, né? Ou seja, então você teve que engolir, até não... Eu acho que teria que discorrer um pouco mais. Uhum. Assim, eu sempre digo que o conjunto fala mais que uma peça só. Aquela situação. Falar uma sonata ou uma sinfonia, quando se faz, é muito... Em várias áreas da criação, da arte, existe o artista de uma obra só, o músico de uma música só, ou coisas do gênero. Quando se tem uma consistência, vários momentos que vai determinar aquilo que a pessoa é. Determinar de algum modo numérico, seja por... Enfim, que vai classificar em algum tipo de situação. Eu não tenho algo preferido. Eu sempre digo assim, que o conjunto é melhor do que a peça única. Uhum. O ponto talvez não diria nem de inflexão, mas que foi marcante e que criou acho que um caminho. Talvez seja uma peça que se chama Cadeira Bossa, que foi criada lá em 2007. E eu lembro que cadeira, quando se fala num primeiro momento, é um dos objetos mais revisitados, criados, reinventados, ou seja, é uma peça que está conosco enquanto seres humanos desde muito tempo, que é o nosso apoio, é uma extensão do nosso corpo, é onde estamos para descanso, para uma conversa, para o trabalho, para a refeição, para lazer, para todas as questões. Então, uma mesa e uma cadeira é quase uma extensão do corpo humano. Verdade. Portanto, é um objeto tão revisitado, tão complexo ao mesmo tempo, porque diferentemente de uma mesa que é um apoio, a cadeira, em algum momento, ela tem que vestir o corpo. E ela traz uma série de símbolos, simbologias, interpretações. E como o Eduardo falava, quando se está em uso, ela tem uma situação, a mesma coisa que quando tu estás usando uma cadeira, tu não está vendo a cadeira. Uhum. Se tu não está sentindo, é porque ela está cumprindo a função. Se tu não está vendo essa peça, é porque ela está cumprindo sua função. Se está sentindo ou lembrando da cadeira, é porque está ruim, porque ela está incomodando. Perfeito. Ou seja, e dentro desses aspectos, quando olha num conjunto, quando a pessoa não está, seja numa casa, num escritório, numa sala, qualquer lugar, esse objeto ele é um dos que ele multiplica ao redor de uma mesa. Ele tem inúmeros itens. Então, a tendência disso transformar um ambiente em um ambiente ruim, um ambiente desequilibrado, aquele ambiente que incomoda, que isso também é outro aspecto, assim como gostamos de algo e não conseguimos identificar, também não gostamos, não nos sentimos bem em determinados ambientes e não conseguimos identificar. E pode ter certeza que as cadeiras influenciam abismalmente nesses aspectos. Muitas pessoas não gostam de ficar nas suas casas, pensam que gostam, mas não gostam, porque a própria casa incomoda pelo simples fato de elementos não estarem bem compostos, seja o trabalho, seja a casa, seja o restaurante, determinados lugares que aquilo incomoda. Sim. E as pessoas não dão esse valor, talvez por não estarem atentas a isso, não colocarem ênfase nisso. Então, voltando ao tema cadeira, é muito complexo, muito difícil de desenhar uma cadeira. Mies van der Rohe já falava que é mais fácil desenhar um edifício do que uma cadeira. Eu concordo 100%, sem sombra de dúvidas, nesses aspectos, porque realmente criar um objeto que veste, em tese, metaforicamente, veste a pessoa, é uma extensão do corpo da pessoa, é quase como uma prótese. Veja bem, quase, aqui se não estiverem assistindo, eu estou colocando entre aspas, porque é uma metáfora. Então, dentro desses aspectos, algo que seja belo, que as pessoas gostem de olhar, que seja colecionável, que seja objeto de estima das pessoas e ainda cumpra a função primária, são vários elementos. E essa peça, que eu denominei a Cadeira Bossa, ela teve isso. E foi muito importante na minha carreira como um reconhecimento, primeiramente nacional, que quebra um paradigma. E é uma coisa muito elementar, madeira e palhinha, que está no imaginário do mobiliário brasileiro, da arquitetura brasileira, do modernismo brasileiro, que era muito utilizado.
Obviamente, se retroagirmos, chega até no móvel colonial, todas aquelas questões da substituição dos veludos, da tapeçaria por palhinha, que veio da Ásia, que era para respirar. Então, são várias teorias acerca do tema. Mas, rapidamente, enquanto materialidade, era muito simples. Mas, no entanto, esses pequenos detalhes que eu ventilei anteriormente, que são o mínimo, a curva correta, o ângulo, a proporção, a elegância do objeto, que fez com que, depois de todos esses anos, ainda continue a ser um best-seller absoluto, e foi realmente talvez o que abriu, ou foi uma introdução de Bill Jader Almeida no mundo do design.